Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast que a ProLearn tem feito aí várias edições para a gente falar com empresas que são relevantes no nosso mercado, para falar sobre oportunidades, negócios na nossa área de infraestrutura, missão crítica, que é o lugar onde a gente nasceu, né? Os treinamentos que a gente dá nessa área. E hoje nós temos o prazer de ter aqui mais uma empresa relevante no nosso mercado, né, de infraestrutura, de missão crítica. Tenho o prazer de receber aqui o Damian e o Makoto para a gente conversar um pouquinho sobre a empresa deles, né? Também dar a oportunidade que eles se apresentem numa empresa que tem uma história bastante longa já. Então nós vamos conhecer um pouquinho e vamos falar aqui, né, de como a gente trabalha nesse mercado, como eles fazem isso no dia a dia, e nós vamos seguir aqui. Damian, se apresenta aí para o pessoal, fica à vontade. É um prazer conhecê-los. A nossa empresa é uma empresa focada em infraestrutura de tecnologia, da informação e tecnologia da automação, onde a gente provê soluções para vários mercados e nichos de mercado. Atuamos em indústrias, escritórios, trabalhamos com data centers, ou seja, trabalhamos em diversas torres para que a gente possa ofertar e oferecer a experiência de 37 anos que nós temos. Iniciei as atividades, basicamente, na época do Plano Collor, que todo mundo deve conhecer, onde eu comecei com 50 cruzeiros na conta. E perdi, basicamente ficou tudo retido, o dinheiro que eu tinha como reserva. Passando-se esse período, e o que me salvou nisso foi uma empresa do grupo W Cultural, que descendo o elevador eu conversei com um vizinho, eu trabalho lá, a empresa que nos presta serviço não está prestando um serviço adequado. Isso, né? E eu gostaria de experimentar uma nova empresa. Tive boas referências suas. Aí eu falei, legal. Fui eu lá. Em 2, 3 meses a gente já tinha conseguido recuperar boa parte do parque deles. Na época era manutenção de microcomputadores. E permanecemos lá por muitos e muitos anos, o que nos ajudou a alavancar novos negócios. A empresa foi crescendo, contratando pessoas. Passaram-se alguns anos. A gente fez uma fusão com outra empresa, onde nós atendíamos desde a manutenção de circuitos impressos, né, dos componentes SMDs, até a instalação e prover um escritório montado. Fizemos trabalhos em escritórios de treinamento, que eram de cunho internacional, onde a gente fez tudo, desde levantar a parede, elétrica, dados, iluminação, pintura, enfim. Isso trouxe uma bagagem grande de trabalho. Né? Por quê? Porque nós não ficamos focados numa única atividade. A gente consegue atender diversos segmentos. Muitas vezes, mesmo que não tenhamos recursos próprios, a gente tem parceiros que são muito mais focados nisso. Área civil, eu tenho uma empresa de engenharia de um primo meu que, se precisar montar um prédio, desde o projeto até a sua implantação, nós temos. E aí nós temos essa parceria. A gente faz algumas atividades, a gente divide as atividades para que todo mundo saia ganhando. Tenho muitos parceiros esses focados em automação industrial e que muitas vezes nos indicam o negócio e a gente acaba conseguindo desenvolver essa atividade, buscando sempre uma melhoria contínua numa linha de produção, aumento de produtividade, enfim. Ultimamente nós temos feito muito trabalho para desenvolver a nossa equipe técnica, a nossa equipe interna, administrativa, recursos humanos, a nossa área comercial. E que hoje a gente tem trabalhando conosco o Makoto, que é um amigo de muitos e muitos anos. Eu conheci ele em 85, 86. Pouco tempo. Pouco tempo. E ele tem assim, uma bagagem muito grande e a gente conversa muito. Nós nos identificamos como profissionais técnicos que somos, e para mim foi um grande ganho tê-lo isso em nossa companhia. Que legal, muito bom. A história é longa, 37 anos, né, que você falou? 37. 37 anos não é qualquer... E isso acho que é um diferencial bastante grande, né, Damian, para vocês, porque eu vejo que tem empresas, são empresas antigas, mas acho que você é uma das empresas que pelo menos do meu hall de conhecimentos de empresas, assim, acho uma das mais antigas desse mercado. Você sabe, Clodoaldo, que isso faz a diferença muitas vezes na decisão do cliente em optar por nós ou não.
né? Até porque a nossa venda ela é muito uma venda consultiva. A gente vende uma consultoria, onde isso não há custo para o cliente, e a gente apresenta, muitas vezes, várias soluções, não uma única solução, para que ele possa olhar dentro daquelas opções e ver qual se encaixa ao produto dele. Se muitas vezes é óbvio que conforme você vai reduzindo custos, você vai reduzindo as soluções que você implementa. Então, ele precisa analisar e falar, bom, essa aqui não me atende, eu preciso de uma um pouco mais complexa, um pouco que me atenda melhor. Então, aí ele pula para a etapa 2, ou etapa 3, ou 4. A gente chega a trabalhar, e quando você fala em indústria, a gente chega a trabalhar, aí, às vezes, em 10, 12 versões de propostas. E leva de 6 meses a 1 ano e meio para que ela possa ser concretizada. Então, você tem que ter um fôlego financeiro muito bom para poder suportar períodos longos desses. O tempo de maturação. De maturação, porque maior, indústria é diferente de eu ir num escritório e falar assim, eu preciso instalar 50 pontos de rede. Numa indústria, enquanto, por exemplo, num escritório, sei lá, hipoteticamente falando, um ponto de rede custa R$1.000, numa indústria pode custar 15, 20 mil reais. A complexidade dada a é muito complexidade. maior. Né? Tem clientes, eu gosto de citar isso, que 1 hora parada da máquina custa 800 mil. E ele tem 16. Então, isso é um diferencial que a gente tem. A gente abraça a causa, busca a solução, implementa e ele se torna um cliente constante dentro do nosso mercado, dentro da nossa empresa. Bom, deixa o Makoto falar um pouquinho, se apresenta aí para nós. Quem é o Makoto? Quem é esse cara que conheceu ele em 86? 87. Eu conheço também há pouco tempo, né? 39 anos. Ele era analista, suporte, né? Suportava o Banco Safra. Eu era técnico de teleprocessamento, uma profissão que não existe mais hoje praticamente, né? Comecei nisso aí, depois fui aprender rede de computadores hoje, né? E da parte de cabeamento migrei para networking. Então, fiz certificação, porque eu também virei suporte, cheguei a fazer gestão numa empresa, dos contratos de manutenção. Então, fui credenciado por empresas que não existem mais, né? Mas igual a Panduit é seu cliente, né? Eu sou o primeiro certificado Panduit da América Latina. Olha só. E depois disso era AMP, né? Não existe mais. Fiz Panduit, fiz Ortronics, um monte de empresas aí. Systemex, eu sou da 2ª turma da América Latina, treinada também. E aí migrei naturalmente para a parte de network. Então também fiz credenciamento de parte de configuração de switches, hubs, roteadores, enfim, um monte de equipamentos. E um belo de um dia resolvi migrar para a área comercial por causa do know-how adquirido, background adquirido. Migrei e foi mais fácil fazer as vendas, porque não mais fácil, né? Era algo meio que natural mostrar para o cliente se fazia ou não fazia, né? E a minha proposta, eu não precisava de pré-vendas, eu mesmo pegava e montava. Então, isso aí me ajudou bastante na minha carreira. Depois virei gerente de produtos, fui para a área comercial, virei gerente de produtos, ajudei no desenvolvimento de alguns produtos, enfim, já também fui fazer treinamento. E dentro da área comercial, nos últimos tempos, estava meio que dando uma parada. Só que faz uns 12 anos, né, Damian, que ele soltou a primeira proposta. Vem trabalhar comigo. Aí não deu certo, falamos várias vezes. Não é que não deu certo, nunca aconteceu. Ele falava, eu não caminhava, e quando eu falava, ele não caminhava. Mais ou menos por aí. Mas a afinidade sempre existiu, né, muita empatia dos dois lados. E aí, no final de 2024, não, ano passado, final do ano passado, 2025, eu estava dirigindo e ele me ligou perguntando sobre um produto X, porque eu atuo também na venda de produtos, de network, produtos de teste. Aí eu expliquei para ele, falei, me manda uma proposta. Eu falei, tá bom. Tal dia eu te mando a proposta. Acho que uns 4 dias depois, cara, quero comprar e você vai me mandar a proposta 4 dias? Que qualidade é essa? Você é meu amigo, não... Eu sei que você não vai comprar agora, então, na hora que eu parar, eu te mando. Aí eu, cara, isso é jeito de falar, eu sou seu cliente, isso, aquilo e tal. Ainda bem que eu não te contratei, que isso, que aquilo, porque... Começou a brincar e desligou. Aí, uns 3 dias depois, aquilo ficou na minha cabeça, eu vou ligar para ele de novo. Eu mandei a proposta, né, no mesmo dia, um dia depois. Depois da bronca, você mandou a proposta? Mandei, bem por aí. Aí... Só que aquilo ficou na minha cabeça, né? Que ele comentou que estava tendo algumas dificuldades, isso, aquilo.
Quer evoluir aquela conversa? Quero. Ele marcou um dia, foi. Ele esqueceu do dia, né? Chegou a surpresa. Mentira. É que a gente marcou para conversar, eu acho que numa segunda-feira. Terça-feira, eu não lembro. Aí, na agenda dele, estava marcado para o dia seguinte. No dia marcado, eu não podia. Avisei ele e tudo, que eu tinha tido um problema familiar e não ia poder ir. Ele falou, tudo bem, mas não é amanhã. É depois de amanhã que a gente vai conversar. Não, cara, é amanhã que a gente vai conversar. Então fica para depois de amanhã, tudo bem, eu tô certo. Aí eu fui lá, o que a gente levou 12 anos para negociar. Para negociar em 1 hora, né? 1h30. A gente fechou. Um pouco mais, umas 3 horas a gente fechou. Aí, dali 10, 15 dias, eu comecei na Coopertec e a maneira que eu penso é um pouco diferente e ele pensa igual. Então, teve sinergia aí de ideais de como fazer, né? Porque o que eu vejo, não sei se todos concordam, mas é assim. A maioria das empresas que tem o tempo que a Coopertec tem é uma empresa louvável. Por quê? Porque nesse país, quem tem 37 anos, a nova geração não sabe. Ele sabe, você sabe. Quantos planos econômicos teve? A cada plano econômico fechou um monte de empresa, abriu um monte. Sim. Então, quem suportou todas essas fases, em 37 anos, quantas vezes trocou a moeda do país? A molecada não sabe, mas já trocou 4 vezes. Inflação, cada dia era um preço diferente. Eu, para mim, ficou marcado porque eu lembro que o meu pai teve que sair na época do plano Collor, a empresa mandou, abaixo do gerente, era o gerente com todos os, vamos chamar de peão de obra, porque era o nome que se dava, né? Porque hoje tem que tomar cuidado até com o que se fala, mas era o pessoal de chão de fábrica. Então, meu pai tinha supervisor e coordenador, todo mundo foi embora, e aí eu lembro, porque foi o último plano, assim, que foi o que marcou... R$50 na conta, teve muitas pessoas se suicidando. Exatamente. Por causa disso, porque não sabia como ia resolver. Meu pai deu sorte porque o dinheiro da rescisão, que ele foi mandado embora, entrou o dinheiro depois da... Então ele não teve esse problema. Mas eu lembro de muita gente que ficou com o dinheiro preso, né? Mas continua isso. Então, aí... Já é louvável por ter 37 anos. Sim. Né? E muitas empresas que nesse período têm uma carteira de clientes. E... O que eu não entendia e não entendo é assim, quando você pega um gestor e ele fala assim, a gente precisa de clientes novos. Será? Talvez não, né? É só olhar para dentro e esse cliente aqui está atuando? Não. Mas é seu, está cadastrado aqui, ó. O cara para quem você prestou o serviço está lá. É só ligar e marcar um café de novo. E aí eu fiz coloquei dessa forma para ele a questão comercial. Ele com isso daí? Aí ele gostou da ideia, e aí começou a passar. Claro, tem dificuldades também. Lógico, tem sempre as barreiras, né? Sim, mas é muito mais fácil você retomar um contato de alguém que já foi seu cliente ativo do que pegar um cliente do zero, né? É o custo de aquisição que se fala muito, né? O marketing usa muito isso, né? Que a nossa agência de marketing, a gente vive falando isso também. Custo de aquisição é muito mais barato esse custo de aquisição de um cara que já é da sua carteira do que um cara que está fora. E muita gente fala, né? Até porque tem a nossa etiqueta lá. Já tem, né? Fica mais fácil para ele visualizar. Aí muita gente fala, né? Mas cliente novo, será? Às vezes o teu cliente também renovou. Né? Então, acompanhar, e aí a gente começou a fazer isso, ter as dificuldades, como eu já disse, claro. E aí as ideias coincidiram e agora dedicando boa parte do tempo nessa situação com eles, com a Coopertec. Se você somar a experiência que ele tem com a minha, nós estamos falando de quase 80 anos de experiência. Vai dar um século aí daqui a pouco, hein? Eu essa semana, inclusive, né, apesar de hoje ser quarta, essa semana, acho que segunda-feira, domingo, eu fiz essa conta. Eu estava, não sei por que cargas d'água, eu comecei em 85. Eu também em 85. Então, tenho 41 anos de carreira, já fui empresário, já tive empresa, saí, não deu certo por alguns motivos, enfim, já trabalhei em toda a escala do que a gente chama de tecnologia, né? Trabalhei no fabricante, distribuidor, revenda, integrador e já puxei muito cabo também. Eu fiz muita fusão de fibra, eu sou da época que fibra monomodo, né? Hoje todo mundo sabe, fibra ótica monomodo só tinha empresa de telecomunicações, não tinha como é hoje, né? Então, o mundo mudou, mas algumas coisas ainda, né, permanecem. Você sabe que você falando veio tanta coisa na minha cabeça, porque eu comecei a minha carreira ali perto dos anos 90, 89, 90. Próximo da gente. Foi uns aninhos depois só, mas um mercado muito parecido nessa época, né? Que eu sou de 73,
Então, em 90, eu estava com 17 que eu entrei como estagiário numa empresa, né? Meu primeiro treinamento, você falou de AMP, meu primeiro treinamento de cabeamento foi com o AMP, o Fábio Melcher, você deve conhecer, Fábio Melcher. Acho eu que ele está na Juniper até hoje, não sei se está ainda, mas eu lembro que ele foi para a Juniper depois das mudanças da AMP, né? Tudo eu sei que ele mudou, mas o meu primeiro certificado, eu acho que eu ainda nem tinha carteira de motorista, eu acho, porque eu era estagiário e aí talvez alguém tenha me levado, mas não lembro direito, porque foi muito tempo. E outras coisas que você foi falando assim, né? Na nossa época não chamava data center, chamava CPD. CPD. Né? Tudo, a maior parte deles com mainframe nas grandes empresas, e com água gelada, aqueles tubulações de água para refrigerar aquilo tudo, que era extremamente complicado. E assim, eu contei essa história outro dia, e eu tenho uns meninos que são mais jovens, né? Que são os funcionários da empresa, e eu tenho o prazer de ensinar. Compartilhar essas informações. Por isso que acho que eu fui pro lado do ensino, porque eu gosto disso, né? Eu gosto de uma lousa, eu gosto de passar a experiência. Você deu treinamento, então você também gosta de fazer isso, sim, né? Sim. Isso é muito bom. Então, você falando aí, assim, para mim começou a me trazer memórias afetivas desse tempo todo, né? Dessa caminhada. E a gente pode dizer como a empresa de vocês, né? 37 anos, não é uma caminhada pequena. Não. Você já passou por vários desafios. Muitos desafios. Talvez, assim, quantas mudanças de plano você falou, quantos problemas na economia, problemas de governo, problemas de tantas coisas que a gente passa em 20 anos, você imagina em 37. Então, assim, eu imagino que você tenha passado várias situações nessa caminhada, né? Conta pra gente algum desses momentos que talvez ou tenha sido um momento muito bom ou muito ruim, pra gente ir pros extremos, ou contar um de cada um, alguma história que marcou talvez a caminhada da Coopertec, assim. Seja com o cliente, o mercado, conta... Vamos pegar a pandemia, que foi um problema muito grave, onde a gente teve a oportunidade de, nesse período, conseguir um contrato de 4 mil, 5 mil pontos dentro de um hospital, ali na Marginal Pinheiros, com a Ponte Morumbi, que é da Prevent Senior. Mas foi aquele que foi provisório? Que montaram? Não, definitivo. Foi o definitivo. Foi na época que, assim, estava estourando de internações, e a Prevent, ela queria ter mais unidades para poder estar recebendo esse povo e dar assistência. E a gente, assim, em 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, a gente conseguiu levantar esses pontos para... É óbvio que para finalizar um hospital tem muitas outras atividades, mas da nossa parte, isso não foi o empecilho de eles poderem estar operando. Ou seja, foi um momento muito crítico, e que a gente chegou a ter lá uma média de 20 técnicos trabalhando nesses andares. E, assim, lá dentro não tinha Covid, né? Lá dentro era o seguinte, quem entrava, a gente não teve nenhuma baixa em relação a isso, de pessoas, de profissionais que foram trabalhar e que tiveram que se ausentar em função disso. Então, esse foi um momento muito, muito gratificante para nós, porque estava todo mundo sem serviço e a gente podendo prover saúde para as pessoas que estavam precisando. Legal. Acho que a pandemia ficou marcada para todo mundo, né? Sim. Eu, infelizmente, um amigo integrador também, como vocês, um dos funcionários que eu conheci, eu tinha relacionamento, ele morreu nessa época trabalhando. Pegou a Covid e acabou morrendo, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que tem os momentos das empresas que a gente passa, e a pandemia acho que marcou todo mundo. Marcou minha vida porque, como eu estava contando, na pandemia eu resolvi empreender, e aí abri a Trust Data, a ProLearning nasceu nessa época também, e aí a gente acaba, essas coisas marcam a gente positivamente ou negativamente, mas para nós aqui, graças a Deus, foi positivo. É uma obra que vai ficar marcada na sua cabeça para muito tempo. Com certeza, né? E provavelmente também você foi escolhido por toda a experiência e a capacitação que a empresa tem, né, para poder entrar num ambiente crítico. Ele já é crítico por natureza. O hospital não é um ambiente igual o data center, não pode parar, porque senão você tem vidas ali dentro. Sim. Não que o data center tenha vidas, mas tem a vida da empresa lá que não pode parar de faturar, parar de Não, mas tem vidas vidas também tem, Porque tem hospitais que conectados, hospedam tudo exato, dentro do data center. Então, assim, você tem ali essa situação a gente chama de missão crítica por causa disso, né? Sim. E um hospital, naquele momento, acho que era a maior missão crítica que tinha. Não podia parar respirador,
motor, então aí envolve a elétrica, que eu imagino que vocês sejam muito fortes nisso também, né? Tem o lado elétrico, tem a parte de cabeamento e todas as outras coisas, networking talvez com a sua experiência, ou você já tem outras pessoas, mas você ter uma empresa com experiência de 37 anos e trabalhar em vários ambientes diferentes, isso faz muita diferença para quem está contratando, né? A gente é conhecido há muito tempo como a última luz do fim do túnel, onde quem não consegue encontrar alguma solução acaba nos buscando. Mesmo que isso não saia aqui de dentro da empresa, mas a gente tem os caminhos para poder indicar onde ele consegue esse tipo de solução. E sempre trabalhamos com um ambiente crítico. Você pega uma indústria, a produção vai lá para baixo e isso pode provocar uma grande queda de faturamento. Moving de data center. A gente fez muitos data centers espalhados de São Paulo, eu sempre cito Iapoque ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste, onde a gente montou diversos data centers de 150 metros, onde ali envolvia a confecção de piso elevado, infraestrutura, rede elétrica, cabeamento, painéis elétricos, instalação de cracks, instalações de UPS, enfim. E tem o quê? Tem também, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente pegou um data center onde lá existiam 7 racks, nós conseguimos ampliar o espaço, fizemos o moving do data center para uma sala ao lado, onde a gente construiu esse ambiente, e depois a gente conseguiu colocar 14 racks. E eram 7 racks de 600 milímetros de largura. A gente colocou 14 racks de 800 milímetros de largura, por 1,20 m de profundidade. Ou seja, houve todo um trabalho de projetos em cima disso. Então, essa especialização, esse tipo de atividade, faz parte do nosso portfólio de negócios. Né? E que eu me orgulho muito de ter feito isso, porque a gente teve um bom retorno, um bom feedback por parte do cliente. Indústria, eu posso citar um exemplo. Tem uma indústria na região de São Bernardo, onde havia necessidade de ampliação de um elevador. O elevador que tinha 2 metros e tinha que ser ampliado para 4 metros. O que passava ali? O backbone de toda a indústria, de toda a área de produção da indústria. E o pessoal estava preocupado em como fazer aquilo. Nós fomos contratados, nós desviamos 1 metro, porque o restante o pessoal conseguiu puxar para a direita, a gente desviou isso por 1 metro. Era algo em torno de 60 fibras. Imagine que cada fibra tenha 6 cabos de fibra, cada uma tenha 6 fibras, então a quantidade de fibras que tinha. E nós tínhamos um final de semana para fazer. Uau. Prolongado. Tipo quinta, sexta, sábado e domingo. Quando era domingo, 4 horas da tarde, estava concluído, parada zero. Então, isso nos aproxima muito mais do cliente, porque hoje, quando ele tem uma necessidade de ampliação, ele nos chama para quem faz projeto e não executa. Hoje a gente faz projeto e executa. Dado a confiança que a gente consegue passar. Ou seja, o nosso negócio é apresentar soluções com qualidade dentro do prazo que é estipulado, muitas vezes por eles, e a gente já consegue muitas vezes antecipar esse prazo. Quer coisa melhor que isso? Né? Eu acho que eu também estava conversando sobre isso, né? A questão de o cliente fica olhando preço, mas a experiência que você tem, o time tem, né? Até quem está à frente da obra tem, de já saber os lugares, como fazer, já passou por isso antes. Então, isso é um baita benefício para quem contrata. Porque você ter alguém que tem experiência para fazer isso, elimina os possíveis erros, as coisas no meio do caminho, que aí fala assim, nossa, imagina se eu não conseguir operar na segunda-feira, 7 horas da manhã, preciso abrir minha operação e não está funcionando. Então, talvez se pegar uma pessoa que... Porque você mexer num ambiente desse é crítico e você pode ter coisas que vão acontecer que você não estava esperando que acontecesse. Já aconteceu. Uma vez a gente foi fazer um moving dentro de uma montadora e eram fibras tipo Luzi. Vocês sabem como é que é essas fibras. Na hora que fizemos as fusões que estava acomodando dentro do rack, quebra. E 6 horas da manhã, o pessoal ia começar a entrar. Era 10 para 6, a gente conseguiu entregar o processo. Então, são coisas que ninguém imagina que isso possa acontecer. Nem eu imaginava. Mas foi assim,
trabalho muito árduo para poder conseguir que eles pudessem operar. Você imagina uma indústria automobilística grande no ABC que não consegue operar. E se não tem a experiência de saber como resolver aquilo, talvez tivesse passado do horário, ou talvez nem ter resolvido no dia. Né? E jamais eu estaria lá de novo. Mas isso é uma coisa que eu falo para os jovens, quando eu tenho oportunidade, que eu estava falando, gosto de ensinar, gosto de falar. Tem uma coisa que, cara, você não vai conseguir passar pelo tempo. Quando você tem tempo de carreira, você vai ter mais experiência, você vai saber aonde chegar, como fazer. Então, assim, você fala, cara, eu já passei por esse lugar, eu já sei como é. Então, assim, não vai por aí que vai dar errado. Não, mas aqui é mais rápido. Cara, aí que você se engana, vai por aqui que aqui é melhor. Eu já tive essa movimentação de fibras, e cara, não vai dar certo isso daí, porque depois vai dar tal problema, né? Então, isso, a experiência traz isso. E uma dos fatores da ProLearn, aí eu vou falar da empresa agora, né? É a gente passar essa experiência. As pessoas que gravam pra gente os cursos são pessoas que têm a caminhada. Como vocês têm caminhada, eu também tenho. As pessoas que gravam são pessoas que já trabalharam diretamente com aquilo. Não é só professor de universidade, e nada contra, pelo amor de Deus, professor de universidade, né? Ele tem conhecimento, mas não tem a prática. Mas não tem a prática. Todo mundo pessoas que têm a mão na massa. Você falou do cabeamento, cara, me veio quanto cabo eu puxei na minha vida. Eu dormi em cima de um monte de cabo. Na nossa época, tinha que montar os conectores com aquele alicate, né? Não é igual hoje, que o pessoal pega os cabinhos tudo pronto. Tudo. Eu cheguei a fazer 2.000 patch cord num dia. Eu não tinha digital. Se fosse a época de ter que ir no banco e usar digital ou celular, cara, eu não tinha. De tanto montar cabo, arruma o cabinho, põe, conecta. Tinha obra para entregar, tinha que fazer cabo. Vamos fazer cabo e vamos entregar. É isso mesmo. Né? Eu lembro de uma época que eu peguei contrato de 150 agências do Bradesco para substituir o RS 422 e coaxial para a rede de UTP, Ethernet. A rede Ethernet, né? E aí, cara, cada coisa que a gente encontrava. Só que aí, como eu já tinha montado muita rede Novell, que usava coaxial, já sabia o que era aquilo, como que aquilo atuava no dia a dia de puxar um cabo daquele, ou de tirar, ou de cortar. Você tem experiência daquilo, né? Então, cara, teve situações de a gente achar que a gente não ia conseguir voltar ao banco na hora que tinha que voltar, mas aí você fala, opa, peraí, tem um caminho, eu sei fazer. E isso acho que a Coopertec entrega para os clientes, né? Essa experiência, essa... Com certeza. Isso é um papel principal, né, que a gente procura sempre honrar com os nossos clientes. Se você estiver procurando uma empresa aí com experiência, querendo uma empresa que já passou por várias experiências, seja na indústria, no corporativo, hospitais, tá aqui uma empresa que tem experiência, tem equipe de projetos e equipe, né, de execução com experiência. Então, tá aqui os representantes da empresa, vai ter as informações deles aí para vocês poderem contactá-los. Mas, cara, eu acho que esse é um desafio hoje, né? De novas contratações, de pessoas, você achar pessoas no mercado hoje com experiência. Quando você encontra, a pessoa custa muito cara. Não é? Acho que essa experiência vocês têm também. Você achar uma pessoa... Não foi, não. Ele me encontrou e eu não fui cara, não. Estou bem barato. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Trabalha por resultado. Peraí, também já está com a vida resolvida. Já não... Foi bem fácil me contratar. Não foi pressão. Ele aceitou. Então foi um bom negócio para nós. Foi. Mas às vezes é o prazer de trabalhar do lado da Sim, também tem muito disso. Você entrega ali um pouco, fala, não, eu vou abrir mão, né, um pouquinho aqui para trabalhar. Acho que tem aquela coisa de, além de você se dar bem com as pessoas, você está ligado aos princípios daquela empresa, como que ela faz. Você fez esse comentário quando você estava se apresentando, se fosse eu me conecto com o jeito que ele faz negócio, que talvez com outras empresas você não tenha tido essa sinergia. Exatamente. E aí você acaba não... Cara, eu já recusei trabalhar em algumas empresas porque eu falei, cara, eu não combino com isso. Eu não combino. E aí, cara, não adianta. Aí, para mim, é ruim. Né? Clodoaldo, na atual situação que a gente está na caminhada da nossa vida, se a gente não puder hoje, né, nós três escolher alguma coisa que dê satisfação, é complicado. É o que você estava comentando da tua virada, né, de empresas corporativas, e agora está trabalhando a quantos minutos de casa? Hoje é bem menos. Então, é complicado, né?
Passar 4 horas por dia dentro de um carro, 2 horas dentro de um carro por dia, é bem complicado, né? Então a gente busca aí. Uma coisa que eu estava até comentando com o Damiano, a vinda para cá. Porque, além de tudo, eu ainda tive que dirigir para ele hoje. Né? Tá dentro do pacote dirigir? Acho que sim. Eu falei para ele, assim, um fator decisivo... Você só errou o lugar, mas tudo bem. Foi para São Caetano, mas tudo bem. É porque o copiloto... o navegador deu as coordenadas erradas. Mas um fator decisivo bem forte, preponderante mesmo da minha decisão, né, de ser colaborador da Coopertec, foi quando ele abriu algumas questões de organização da empresa, planilhas que eu vi. Eu já passei por muitas empresas, muitas. Eu acho que eu tenho mais empresas na minha vida do que vocês dois juntos. A ele não, né? Porque empreendedor há 37 anos é empresário. Mas você já circulou algumas empresas. Você não chega nem na metade do que eu já circulei de empresas, né? E a organização que ele tem, os controles que ele tem, são muito grandes. Então, eu acho que foi bem interessante ter visto, porque daí eu sei que eu vou ter retaguarda, né? Vou ter amparo em algumas questões de negociação, ou mesmo para dar a resposta final para o cliente, né? Então, isso aí me trouxe tranquilidade, porque eu já passei por lugares que eu tinha que assumir compromissos pela empresa. Aí é complicado, né? Bom, eu acho que eu te conheço mais ou menos na época que eu entrei na Anixter, que acho que foi quando a gente se conectou, pelo menos 15 anos, mas eu tenho 20 anos isso já, então eu acho que tá por aí, né? Mais ou menos isso. Que a gente se conhece. Você menos tempo que eu conheço, mas eu sempre conheci um pouco esse lado, mas não tão envolvido assim, mas quando a gente foi fechar, porque por ser cliente de marketing agora nosso, né, de estar lá, eu vi assim, não, cara, ó, segunda-feira, né, eu tenho reunião de horário tal com a equipe, passa aí, acho que em todos os departamentos que você explicou, todas né, as áreas. Comercial, financeiro, administrativo e tal. Segunda-feira é reservada para isso. Então, assim, eu vi que tem todo um controle das coisas e eu acho muito legal isso. Porque eu tenho, né, quem me conhece sabe também que eu sou um cara extremamente criterioso com essas coisas. Primeiro com horário, por isso que eu avisei, cara, eu vou atrasar porque eu peguei acidente na estrada e não tenho controle sobre isso, mas eu saí 3h30 antes, para chegar aqui é 2h30, não ia demorar tanto assim. Não. Então saiu do meu controle, mas eu sou muito controlado, tento assim, essas coisas eu gosto de fazer do meu lado, mas eu gosto de ver as empresas que são assim também. O importante é o posicionamento, é saber se posicionar. Olha, vou atrasar, que é o que você fez. Depois eu até falei para você, ó, nós também vamos atrasar, né? Porque a gente foi pro lugar errado. O piloto, na verdade, não ajudou. Quando ele começou, eu falei assim, acho que a gente está pro lugar errado, mas tudo bem, ele estava pilotando, né? Mas isso é bom, eu acho que para quem está lá do outro lado, seja ele um comprador ou alguém que cuida do TI ou de facilities da empresa, quem está contratando, olhar e ver isso tudo, eu acho que eu, pelo menos, se eu tivesse nessa cadeira, cara, eu ia atrás de empresas com experiência, né, que tem esse controle todo. Então, se pegar, imagina, a gente está falando de documentação de funcionário, então você treinar todos os funcionários, que isso é extremamente importante. Você ter tudo aquilo que é necessário para o cara trabalhar em segurança. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um bom pacote de serviço que você oferece para o seu cliente, né? Então, isso é bom de ver. A gente tem clientes como vocês dentro do nosso hall de clientes que trabalham com tecnologia, é prazeroso para nós também. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes, talvez, eu citar. E pode ser que não seja importante para alguns, mas em 37 anos de empresa, só 2 processos trabalhistas. Isso eu acho que é de grande valor. Ou seja, quem sempre lá trabalhou, sempre foi bem assistido e sempre teve, foi muito bem respeitado. Isso é um fator que eu acho que é legal destacar, porque senão quem sofre são os nossos clientes, né? Quando houver algum processo assim. Pode ser envolvido numa situação. Pode ser envolvido, isso eu acho que é legal. E a gente, eu acredito não ter comentado, a gente tem investido nos últimos 2 anos muito em treinamento. Treinamento para a equipe técnica, que são as normas regulamentadoras, para eles poderem desenvolver as atividades, principalmente em ramos, nas áreas comerciais, nas áreas industriais. A gente tem ministrado treinamentos técnicos internos. O Makoto foi ele até citou, que ele preparou um treinamento para nós. E para a minha equipe administrativa interna
e operações. Ou seja, a gente tem focado nisso, tem buscado ajuda de órgãos para poder melhorar os nossos processos internos. Inclusive, num deles, após passar por um treinamento, nós fomos convidados para poder fazer uma apresentação para o público presente de umas 100, 200 pessoas, Legal. expondo, né, dizendo o que era a minha empresa, o bate-papo que a gente está tendo aqui. E ontem mesmo eu estive lá e falou, pô, eu lembro da tua divulgação, você se portou, você foi excelente. Ou seja, a gente passa um feedback muito de confiança para todo mundo. E eu uso muito essas empresas. Quando a gente não é procurado, porque agora a gente está num treinamento de aumento de produtividade. Ou seja, tentando minimizar os nossos processos para poder tornar-nos mais competitivos ainda em relação ao que a gente busca. Foi aquilo que você falou, nem sempre é preço. Né? Mas a gente também zela por isso, porque senão a gente acaba ficando fora desse mercado. Então, isso para mim tem sido um investimento, investindo em marketing. É investimento. A gente está buscando melhorias sempre internas para poder prover isso, né, para os nossos clientes. Muito bom. Gente, nosso tempo está terminando, né? Ok. Que bom esse bate-papo. Esse aqui me trouxe memórias ali de lá de trás, que ele falando e eu lembrando de eu fazendo cabo e fazendo coisas assim. Isso me trouxe algumas memórias aí bem interessantes. E eu queria agradecer vocês por vocês terem aceitado o convite da gente estar aqui, né? Conversar, trocar essas ideias, falar um pouquinho da Coopertec, que para nós é um prazer abrir esse espaço para vocês falarem da empresa de vocês. A Coopertec tem investido em marketing, né? Isso me chama bastante atenção, porque eles querem avançar em novos mercados, abrir novos clientes para levar essa experiência para outros lugares. Do treinamento não é conversa só de quem está aqui, porque eles contrataram treinamentos da própria ProLearning, né? Fundamentos de data centers. Então, para poder ter os funcionários treinados, isso é extremamente importante, porque não são todos os empresários que pensam desse jeito. Às vezes põe lá o funcionário despreparado. Eu nem posso contar algumas histórias aqui, né? Você deve ter, você também, com certeza, de pessoas totalmente desqualificadas e fazer um serviço e acabar fazendo um negócio muito ruim. Ou você ser contratado para consertar o serviço de alguém, porque isso eu já tive experiência também. Nós também. E empresas grandes que gastaram milhões, não era pouco dinheiro, para a gente refazer tudo que tinha sido feito. Eles pagaram para alguém fazer e teve que pagar de novo para a gente arrumar. Por isso existem empresas como as nossas. Por isso existem pessoas que pensam desse jeito de fazer as coisas certinhas e fazer com que a empresa seja uma empresa reconhecida para fazer isso, né? Então, isso é muito bom. Então, não é só conversa, isso é a realidade, é o que vocês buscam fazer, né? Fazer a coisa certinha, investe dinheiro para que melhore. Gostei de saber que você está contratando pessoas. Às vezes a gente contrata ali um consultor para alguma área. Eu mesmo também vou buscar, às vezes, ajuda em algum consultor especializado em alguma área para me ajudar a me desenvolver, a planejar a empresa junto comigo. Porque eu sou especialista numa coisa, não sou especialista em tudo. A gente não sabe tudo. Né? Então, quando a gente busca ajuda, isso já é um excelente sinal. Né? Queria agradecer muito. Se vocês tiverem alguma consideração final, o microfone é de vocês para a gente encerrar. E quem sabe a gente já marcar uma próxima para a gente conversar de mais algum assunto aí. Fiquem à vontade. Quem vai ser o primeiro? Eu agradecer também, né? Muito bom estar aqui, enfim, comentando da minha vida. Muito bom ter trazido lembranças para você, que as lembranças foram boas, né? Foi boa. Só a sua fisionomia já te entregou dizendo que foi bom ter lembrado disso. Então eu fico feliz. Estou muito contente de também estar ajudando também na Coopertec. E é um desafio novo, né? Eu encaro como um grande desafio e para mim está sendo muito satisfatório. Que bom. Obrigado, que bom. viu? Que isso. Bom, eu fico feliz, na verdade, por estar podendo participar desse podcast, de ter a equipe que eu tenho hoje. E o meu recado é o seguinte: nós nos encontraremos daqui a um tempo para poder divulgar ou espalhar aos ventos o que a gente faz e projetos que a gente tenha trabalhado. Muito bom. Senhores, obrigado de novo e eu espero que a gente possa marcar a próxima para a gente conversar mais um pouco. Vocês aí, obrigado de ter acompanhado mais esse episódio, que vocês possam aí ver na descrição, vai aparecer durante o vídeo, você já deve ter visto, inclusive, informações sobre a empresa da Coopertec, o Instagram deles, LinkedIn, para vocês poderem se conectar com eles também. Então, a gente vai estar aqui num próximo episódio, eu espero que vocês
continuem nos seguindo aí para a gente poder levar mais informações, levar empresas como a que nós estamos aqui hoje para vocês conhecerem e quem sabe contratá-los eles para fazer algum serviço que precisar de experiência, fala com a Coopertec. Obrigado vocês e até o próximo episódio.